Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de um exercício de concurso público. Esse exercício foi feito para o cargo de técnico em química, feito pela Consulplan e é um exercício de química. Vamos lá. Pode-se com facilidade construir um daqueles galinhos do tempo que muda de cor quando há possibilidade de chuva. Na verdade, ele é embebido por cloreto de cobalto, um sal de cobalto, que é um metal de transição, que tem a propriedade de formar espécies químicas, sais e íons, coloridos. A cor varia de acordo com a hidratação do sal. Uma das reações está descrita a seguir. Observe. Aí temos aí o cloreto de cobalto, né? Alcoolizado mais água, aqui na parte dos reagentes, tá? Vamos colocar aqui, ó. Aqui são os reagentes. E temos aí os produtos. Vamos colocar aqui produtos. Bom, então vamos lá. Nos reagentes, onde a gente tem o cloreto de cobalto, né? A gente vai ter o seguinte. Vai ter a cor azul, tá bom? Caso tenha muita água aí no sistema, observem que aqui a gente tem água. Caso a gente tenha muita água, a gente vai estar no lado dos reagentes e esse galinho do tempo aí vai estar na cor azul. Caso não tenha tanta água aí no ambiente, certo? A água já esteja aí junta num complexo com o cobalto. Observem aqui, ó, que aqui a água a gente tem um hexa-aqua cobalto 2+, né? É um complexo que a gente criou aqui. Caso a gente tenha esse complexo, né, a água já foi absorvida aí, então a gente tem da cor rosa, tá? O galinho do tempo vai estar da cor rosa. Bom, esse exercício aqui ele fala sobre o princípio de Le Chatelier, né? Sobre as leis de Le Chatelier. Então a gente vai ter que lembrar aí algumas coisinhas de equilíbrio químico, tá bom? Olha lá. O galinho é então impregnado com uma solução onde se estabelece esse equilíbrio. Sobre essa equação, sobre a equação estabelecida, pode-se afirmar que, aí vamos lá, lembrando do princípio de Le Chatelier, tá? Vamos ver as alternativas e ver se faz ou não sentido. Letra A. Segundo o princípio de Le Chatelier, o sistema entra em equilíbrio químico, sofre uma perturbação por causa da umidade do ar. O equilíbrio se desloca para o sentido de acentuar a perturbação sofrida para alterar a cor. Então, vamos lá. No princípio de Le Chatelier, pessoal, o equilíbrio ele vai ser desviado para um lado ou para o outro, não para acentuar a perturbação, tá? Não é para acentuar, é para minimizar a acentuação. Como assim? Para minimizar a perturbação. Observe, se a gente tem um equilíbrio químico e ele se desloca, por exemplo, muito para a esquerda, né, ou muito para a direita, o que vai acontecer? A gente sai da condição de equilíbrio. O que o sistema vai fazer? Ele vai tentar minimizar essa perturbação que houve, tá? E ele vai fazer com que o equilíbrio volte a acontecer. Então a gente vai ter um caso assim novamente. A gente sempre quer ter esse caso, ó, onde tanto a reação de ida quanto a reação de volta elas têm a mesma velocidade. Esse caso que a gente chama de equilíbrio químico. Equilíbrio químico é quando a reação direta e a reação inversa elas têm a mesma velocidade. Caso haja uma perturbação, o equilíbrio ele vai tentar minimizar essa perturbação, não acentuar, como está dito aqui nessa alternativa. Logo, a letra A é falsa. Letra B. Quando a umidade relativa está baixa, o tempo é seco, o equilíbrio se desloca-se nesse sentido, da formação do hexa-aqua cobalto 2+, aparecendo a cor azul. Olha só, é verdade que quando a umidade relativa do ar está baixa, ele vai se deslocar para essa direção? É verdade, mas quando a gente tem aqui esse complexo de hexa-aqua cobalto 2+, a gente não tem a cor azul, a gente tem a cor rosa. Observem bem o que o exercício está dizendo, ó. Aparecendo a cor azul. Não é a cor azul que aparece, é a cor rosa que está aparecendo aqui. Logo, letra B também é falsa.
Letra C. Quando a temperatura aumenta, o equilíbrio desloca-se no sentido de absorver calor, no sentido da formação aqui a gente tem do cloreto de cobalto, né? Aparecendo a cor rosa. Tá, primeiro, quando há a formação do cloreto de cobalto, que é esse cara aqui, o que aparece é a cor azul. Já está errada, tá? Então, ó, observem isso. Aparecendo a cor rosa está descrito aqui. Então, já estaria errado por isso. Agora, a gente pode analisar quando há um aumento ou uma diminuição da temperatura, o que acontece, né, com o equilíbrio, para qual lado ele vai se deslocar. Então, isso a gente vai analisar aqui. Ó, primeiro ele está falando quando a temperatura aumenta. A reação direta é a reação exotérmica e a reação inversa é a reação endotérmica. A reação exotérmica libera a temperatura, aumenta a temperatura. Na verdade, ela não libera a temperatura, né? A temperatura é um grau de agitação das moléculas. Então, ela não tem como fazer isso. O que ela faz é liberar o calor. E isso faz com que aumente a temperatura, certo? Então, ó, a reação direta, essa reação aqui de cima, que é essa seta aqui de cima, ela vai estar aumentando a temperatura porque é uma reação direta, certo? E é uma reação direta do tipo exotérmica. Exo vem de fora, térmico, temperatura ou calor. Então, calor é liberado para fora do sistema, certo? Agora, endotérmico, o calor é absorvido pelo sistema, é absorvido aí por essa reação. Então, a gente diz que a reação direta ela vai aumentar a temperatura e a reação inversa vai diminuir a temperatura, porque vai absorver esse calor, tá? Então, ó, essa aqui é a inversa e essa aqui é a direta, tá? De reagente para produtos, reação direta, que é exotérmica. De produtos para reagentes, reação inversa, que é endotérmica. Quando a gente aumenta a temperatura, que é o que está dizendo a letra C, ó, quando a temperatura aumenta, ela diz aqui, o que tem que acontecer? Uma reação exotérmica vai liberar mais temperatura, vai aumentar mais a temperatura, certo? Mas o sistema, como eu disse na letra A aqui, ele não tende a acentuar, ou seja, ele não tende a aumentar a perturbação, e sim a diminuir a perturbação, certo? O certo seria estar escrito aqui, ó, o sistema tende a diminuir a perturbação. Se esse sistema, quando eu aumentar a temperatura, ele sair de reagente se for para produtos, o que vai acontecer numa reação exotérmica? Eu vou liberar ainda mais a temperatura. Então, se estava em, sei lá, 30 graus, ele vai para 40 graus. O sistema ele não tende a fazer isso, ele não tende a acentuar a perturbação, e sim minimizar essa perturbação. Logo, ao invés da reação ir do lado dos reagentes para os produtos quando eu aumento a temperatura, ela vai do lado dos produtos para os reagentes, tá? Esse lado aqui, para fazer com que essa temperatura diminua, tudo bem? Porque endotérmica vai absorver essa temperatura em excesso, essa temperatura que foi aumentada aí nesse sistema, tudo bem? Então, até aí estava certa, que ela realmente vai para o lado da formação do cloreto de cobalto, mas ao invés de ser a cor azul, aqui o exercício diz que é a cor rosa, então letra C é falsa. Letra D. Quando a temperatura diminui, o equilíbrio desloca-se no sentido da liberação de calor, no sentido da reação direta da formação de hexaaqua cobalto 2, aparecendo a cor rosa. Bom, vamos lá. Primeiro, quando a temperatura diminui, tá? Temperatura menor, o sistema tende a ir para o lado exotérmico. Porque indo para o lado exotérmico, o sistema vai aumentar essa temperatura e vai conseguir equilibrar as coisas, voltando a pensar na letra A. Ao invés de ser acentuar a perturbação, o sistema ele tende a diminuir a perturbação. Então, se eu diminuir a temperatura de um sistema, esse sistema vai tender a aumentar essa temperatura. Como que ele vai fazer isso? Deslocando o equilíbrio químico, ou seja, deslocando essa seta de equilíbrio para o lado que aumente a temperatura. O lado que aumenta a temperatura é o lado exotérmico. Então, se eu diminuir a temperatura, o equilíbrio
essa reação ela vai se mover do lado dos reagentes para o lado dos produtos. Por quê? Do lado dos reagentes para os produtos, a reação é exotérmica, libera calor, aumentando a temperatura e estabelecendo aí um novo equilíbrio depois de um determinado tempo, certo? Então tá certo de dizer que quando diminui o equilíbrio, o sistema ele vai se deslocar no sentido da liberação de calor? Tá certo, tá correto, até aí beleza. No sentido da reação direta, realmente é a reação direta, porque de reagente para produtos é direta e de produto para reagente é inversa. Até aí, beleza, a letra D está ótima. No sentido da reação direta, de formação do hexa-aqua cobalto 2, tá correto, até aí beleza. Aí aparecendo a cor rosa, tá certo, aparece realmente a cor rosa aí, ó. A gente já tinha discutido isso em outro exercício, eu acho que a letra B, só que na letra B falava que aparecia a cor azul e estava errado. Já a letra D está corretíssima, então letra D é a alternativa correta. Letra E. Quando o tempo está úmido, a concentração de água na atmosfera é alta. Tá. O equilíbrio desloca-se no sentido da reação inversa, no sentido da formação de cloreto de cobalto, aparecendo a cor azul. Aparece a cor azul? Aparece. Forma cloreto de cobalto? Forma. Agora, quando a gente tem muita água num sistema, certo? A gente tem muita água, a tendência é que se você aumentou a quantidade de um reagente, é que o equilíbrio se desloque para o lado dos produtos. Então, está incorreta essa daqui, falsa também. Lembre-se disso, pessoal, tá nos princípios de Le Chatelier. Se você aumentar a concentração dos reagentes, o que vai acontecer? A seta vai se deslocar para o lado dos produtos. Se você aumenta a concentração de um dos produtos, a seta, a reação, ela se desloca para o lado dos reagentes. Como eu disse que tem muita umidade no ar, como eu estou dizendo então aí, que a gente tem muita água, significa que a gente tem muito reagente, porque a água aqui é um reagente. Agora, se eu tenho muito reagente, o equilíbrio vai se deslocar para o lado dos produtos. A reação vai ser dos reagentes para os produtos e não no sentido de formação dos reagentes, tá? Não vai então formar reagentes porque a água está do lado dos reagentes. É correto que no lado dos reagentes tem o cloreto de cobalto, tá certo? E esse cloreto de cobalto aqui numa solução alcoolizada com mais água, ele fica da cor azul? Correto. Mas se eu coloco muita água, o equilíbrio ele vai se deslocar para o outro lado, tá? Então lembra, isso está dentro das leis de Le Chatelier, tá bom? Então caso você não esteja lembrando dessas leis, dá uma olhada em algumas de nossas videoaulas teóricas falando aí sobre a lei de Le Chatelier, tá? Então é isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução desse exercício de concurso público, um exercício que foi feito pela Consulplan para o concurso de técnico em química. Essa prova é do ano de 2011. É isso daí, pessoal. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Caso você tenha gostado dessa videoaula, dê um gostei, porque ajuda na divulgação desse vídeo. E inscreva-se no nosso canal para que nós possamos mostrar para você mais conteúdos, tá bom? Para que você possa ver aí as nossas novas atualizações, nossos novos vídeos aqui no YouTube, beleza? Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.